Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Call Mensal. Antes da gente começar, eu queria dar uma notícia bastante favorável. A gente optou e decidiu por reabrir nosso fundo, o Cândido desde D1, que está fechado, só relembrando, desde novembro, final de novembro do ano passado, então tem 3 meses que ele está fechado. A gente resolveu reabrir porque a gente acha que as condições de mercado estão muito favoráveis à reabertura dele. E por disciplina também a gente resolveu fechar por causa do tamanho dele em relação aos nossos fundos. E desde então, os nossos demais fundos cresceram e o percentual, né, o tamanho dele em relação aos nossos fundos diminuiu. Então a gente acha e julga que vale a pena a gente reabrir esse fundo. O Petrone ele depois vai falar um pouco mais sobre essa reabertura. A gente vai comunicar oficialmente a vocês através de e-mail e de divulgações, mas caso vocês tenham alguma dúvida, podem nos contactar ou mandar perguntas aqui. Bom, então, a gente hoje vai ter o Paulo falando de economia, depois o Petrônio vai falar da parte de crédito, posteriormente o Pedro Drê vai falar da parte de juros, né, no mercado de juros, o Shiband do mercado de moedas e, por fim, o Duda vai falar da parte de equities. O Paulo, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Começando pela parte externa, acho que fevereiro foi um mês muito importante no sentido de alterar o cenário que vinha se consolidando. Se a gente olhasse o cenário que vinha sendo construído para os Estados Unidos, a gente vinha num cenário que, de certa forma, dava uma confiança no pouso suave da economia, com uma atividade que continuava com crescimento relativamente ok, junto com uma desaceleração da inflação. Isso ia permitir o Fed afrouxar a política monetária em algum momento do segundo trimestre. Então, era um quadro que vinha relativamente bem delineado ali durante um certo período. E o que nós tivemos agora, mais recentemente, foi uma safra de dados que foi na direção oposta. Assim, a gente viu um cenário de uma economia aquecida, bastante aquecida, com destaque para o mercado de trabalho, que veio muito forte, com revisão para cima dos dados anteriores, então mudou inclusive a interpretação da trajetória que a gente vinha observando. Quer dizer, não é só um dado, mas é uma trajetória que foi alterada, né? E, ao mesmo tempo, também apareceu um pouco mais de pressão inflacionária. Então, se a gente fizer o link disso com a coletiva do Powell na última reunião do FONC, o Powell é o presidente do Fed, onde ele falava que para cortar juros ele precisava de mais confiança no processo de desinflação, que ele já tinha confiança, mas ele precisava de mais confiança ainda. Os dados não jogaram nessa direção, né? Os dados foram na direção de, não, vamos com mais calma, a autoridade monetária está mais dependente dos dados, os dados foram na direção oposta, portanto, eu preciso de mais informação para ganhar essa confiança que seria necessária para esse começo da flexibilização monetária. Isso vale tanto para o Fed, quanto vale também para países desenvolvidos de forma geral, especificamente o bloco importante ali do ECB. Né? A gente teve ali também um PMIs mais fortes e tudo, mostrando esse movimento de atividade no mundo. Então, de certa forma, houve uma surpresa sincronizada na direção de, bom, talvez a gente precise de um pouco mais de calma para iniciar esse processo de flexibilização, que eventualmente vai acontecer, mas não é tão iminente. De novo, né, apesar desse maior dinamismo, uma parte grande do mundo, na parte desenvolvida, o grande questionamento continua na China. Os dados de atividade na China continuaram com sinais ali mais fracos, né, principalmente no setor imobiliário, que é muito importante. A gente já vem conversando isso há meses, mas a gente começa a olhar os preços ali ao consumidor, os preços ao produtor, e fica realmente um risco ali da gente ter um processo desinflacionário se desenrolando. Desinflacionário não, perdão, deflacionário se desenrolando no país. Acho que esse realmente é um risco relevante ali que cada vez mais fica evidente no cenário.
No Brasil, o que a gente teve foram dados de inflação, primeiro, que foram dúbios, porque a inflação cheia ela veio até melhor do que o esperado, mas, em termos de composição, a gente vê núcleos começando a dar sinais um pouco mais fortes, a gente vê inflação de serviços, que é um componente da inflação que é estritamente ligado à demanda doméstica, é estritamente ligado ao mercado de trabalho, se elevando. E se a gente fizer também a conexão disso com o discurso do Banco Central na última ata, especificamente, a gente vai ver que era uma fonte de preocupação. A gente vinha também com uma economia que vinha com um comportamento relativamente ok. O segundo semestre do ano passado, a economia ficou de lado, mas depois de crescer razoavelmente bem no primeiro semestre. E o mercado de trabalho continua muito forte, a gente viu a taxa de desemprego continuando a cair, vê o CAGED com criação de novos postos de trabalho formais. Então, esse lado da economia continua com dinamismo, mas a discussão do Banco Central justamente é essa. Bom, esse mercado de trabalho é um risco ou não para o processo de desinflação que nós queremos ver desenrolar, né? E aí eu acho que esses dados eles acabam jogando na direção de mais de cautela mesmo da autoridade monetária. Então, se a gente olha a comunicação oficial, eu acho que fica ratificado mais uma vez ali a estratégia de seguir cortando 50. Eu acho que o diretor Gabriel Galípolo falou hoje, foi mais um na direção de reafirmar essa questão ali de previsibilidade, de fazer um ciclo bastante previsível, bastante homogêneo ali ao longo do tempo. Foi uma estratégia que se pagou e cada vez mais vai ficando pouco provável ele se desviar dessa estratégia. Talvez lá no final, nos últimos movimentos, ele possa desacelerar um pouco, mas eu acho que, por enquanto, ele segue ali na estratégia delineada, até porque as expectativas seguem acima da meta. Assim, os movimentos das expectativas, apesar dessa inflação cheia mais baixa, desses núcleos mais fortes, por outro lado, a gente está vendo pouco movimento em cima de expectativa, tanto curta quanto longa. Então, acho que o plano de voo fica cada vez mais consolidado, provavelmente com o BC mirando uma taxa ali um pouco acima de 9%, que seria mais ou menos, pelas nossas contas, o que geraria no modelo do BC a convergência para a meta no horizonte relevante. E só para fechar o quadro doméstico, acho que também vale a pena falar do quadro fiscal, que é uma coisa que a gente tem discutido bastante aí nos últimos meses, e o que a gente vê é que os dados de arrecadação, a gente já sabe o dado de janeiro, que foi bom, a gente voltou a ter um crescimento real, tanto pelo lado de receita extraordinária, quanto pelo lado da velocidade de cruzeiro mesmo, da arrecadação. Fevereiro, em princípio, também parece ter vindo bem. Então, isso tira um pouco de pressão dessa parte do cenário econômico. Eu acho que, com isso, a gente consegue navegar ainda alguns meses, né, sem maiores turbulências. Diminui muito a chance de um contingenciamento forte e, portanto, também diminui muito qualquer discussão sobre mudança de meta. Isso aí fica postergado, eventualmente, provavelmente, inclusive, para o segundo semestre, caso os dados continuem vindo da forma como vieram aí nesse comecinho de ano. Bom, com isso eu fecho a parte de cenário por aqui e passo, então, para o Petroni falar da parte de crédito. Obrigado, Paulo. Bem, eu vou começar fazendo um resumo do que o Paulo comentou de cenário acaba impactando para o mercado de crédito local. No fundo, você está falando de adiar um pouco esse movimento possível de queda de juros no mundo, nos principais países. Isso aqui eu acho que tem um efeito pequeno para crédito, mas tem um efeito talvez para outros ativos de é, adiar um pouco a tomada de risco maior, né? Então, e isso acaba talvez deixando até fundos de crédito um pouco mais atrativos à luz, né, de ser uma coisa menos arriscada, mas que você tem um diferencial de retorno, né? Tendo em vista que aqui no Brasil, do lado local, as coisas estão tendo uma continuidade, então o esperado você vê uma continuidade no movimento de queda de juros. Então, eu diria que é um cenário favorável para fundos de renda fixa e fundos de crédito privado.
Somado a isso, a gente teve um evento mais do lado regulatório, que foi de inibir a emissão de títulos isentos. Talvez o principal ponto aqui seja a emissão de LCIs e LCAs, que são uma classe de ativo que, de certa forma, compete com os fundos de crédito privado, e essa menor oferta desses papéis deve acabar se traduzindo também em fluxo maior para fundo de renda fixa, né? Que tiveram, se você pegar uma janela de 6 e 12 meses, vão estar com um desempenho, de forma geral, bastante positivo. Então, quer dizer, essa combinação de fatores, ela torna a dinâmica do mercado bastante positiva, e é o que a gente está vendo do ponto de vista de preço, né? Então, de um lado, você vê o IDA-DI continuando um processo de fechamento. A gente viu uns 12 bips ao longo desse mês de fevereiro, e com isso os fundos de forma geral estão rendendo bem. Os fundos aqui na Alcan renderam entre 125 e 130 do CDI, o que diz que é um desempenho um pouco acima da meta, em virtude desse fechamento, né? E é por isso, como a Isabel colocou, que a gente está vendo esse processo, esse ambiente como um todo favorável, possibilitou que a gente tomasse a decisão de reabrir o fundo D1, né, para pegar justamente esse momento. Qual o ponto que eu acho que vale a pena destacar, né? É que se você pegar os ativos que mais desempenharam, que tiveram melhor desempenho no último mês, alguns deles são papéis que tinham, vamos dizer, ficado para trás, né? E eu acho que tem um pouco disso. Você tem um movimento que está acontecendo, às vezes você vê a quem ficou para trás e acaba investindo ali, né? E eu acho que isso faz sentido de forma geral, só que isso tem que ser feito com cuidado e não pode ser de forma indiscriminada. Então, papéis que têm mais risco, você tem que ter muito cuidado no processo de análise, e eu diria que, assim, do nosso lado, a gente vê que o grande diferencial de longo prazo nos fundos de crédito e de renda fixa é justamente você não perder nos momentos mais difíceis. Então, aqui a gente tem uma preocupação muito grande de fazer essa seleção. Então, vários dos papéis que estão tendo um bom desempenho, eles não fazem parte do nosso universo de investimento. A gente está restrito no universo de investimentos que a gente considera boas empresas, e a gente vai focar nas oportunidades que existem. A gente está vendo boas oportunidades tanto no mercado secundário, e vê uma boa perspectiva também para o mercado primário. A gente está vendo sinais que esse mercado vai pegar mais dinâmica ao longo dos próximos meses. Ano passado foi um ano onde o volume de emissões ficou abaixo do de 22. A gente espera que esse ano tenha um aumento de forma geral por conta dessa conjuntura. Agora, o começo do ano, você ainda não teve tanto volume assim de emissão, tiveram algumas emissões com volume grande, elas foram muito demandadas, mas isso acaba gerando uma dinâmica positiva, e eu acho que vai ter muita emissão ao longo dos próximos meses. Algumas que tiveram, a gente acabou ficando fora até por conta da forte demanda, mas o que a gente acredita é que com este aumento provável das emissões, você vai ter um maior balanço, um melhor balanço entre oferta e demanda, de tal forma que a gente vê boas perspectivas para estar alocando esses recursos tanto no mercado primário como no secundário. Acho que do meu lado era essa a principal mensagem aqui. Paulo, eu vou passar a palavra para o Pedro. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Petrônio. Vamos passando aqui de crédito para multimercados agora. O nosso fundo Retorno Absoluto teve uma rentabilidade no mês de 0,78, ante um CDI de 0,80, acumulando 1,96 no ano, ante um CDI de 1,78. Então, nesses primeiros 2 meses de 2024, a gente está com uma rentabilidade aí pouco acima do CDI. Né? No mês de fevereiro, a gente teve, na distribuição de performance, né? Na atribuição, a área macro teve uma rentabilidade negativa de 50 bases, e a parte de equities uma rentabilidade positiva de 73 bases, que depois o Duda vai explicar melhor. Na parte macro, o resultado negativo de fevereiro foi muito em cima das posições aplicadas, que a gente comentou aqui no call de um mês atrás, né? Porque o que a gente viu aqui ao longo do mês de fevereiro foi uma abertura de juros mais pronunciada, né, uma certa realização, né, à luz do movimento que a gente viu muito intenso no final do ano passado. O mês de janeiro, né, teve uma certa acomodação, e agora em fevereiro a gente observou uma abertura mais disseminada, principalmente no bloco dos desenvolvidos. Eu acho que o que está por trás disso foram os dados que foram divulgados ao longo do mês, né? A atividade econômica, o mercado de trabalho segue muito apertado, né? Houve um certo
engasgo do processo de desinflação que a gente está vivendo, né? Já tivemos umas 2 ou 3 divulgações de inflação que vieram com qualitativo um pouco pior, né? Então, isso causou um pouco essa realização nos mercados de juros desenvolvidos e teve uma abertura quase que generalizada, não teve muita distinção entre os países de aproximadamente 30, 40 bases, né? É, o Paulo falou aqui que esse cenário de soft landing ficou um pouco sob questionamento, né, por conta da força dos dados. Então, isso fez até com que alguns membros aí dos bancos centrais mais importantes assumissem uma postura mais conservadora, empurrando para frente o início do ciclo de corte de juros, né, que o mercado estava ali se enveredando para começar em março, adiou um pouco, e agora as conversas estão mais... O mercado mesmo precifica mais ali para perto de junho, julho, foi barrigando um pouco para frente, jogando ali para a virada do primeiro semestre para o segundo semestre. Já no mundo emergente, a performance foi mais positiva, né, curiosamente, porque normalmente quando você tem uma realização mais forte nos desenvolvidos, os emergentes tendem a performar pior. Não foi o que aconteceu, teve uma alta performance, os emergentes abriram menos. Eu acho que a história de cada um acabou prevalecendo vis-à-vis esse quadro geral de abertura de taxa. Eu acho que os emergentes estão numa posição que trouxe uma defesa, que é o fato de eles já terem iniciado o seu ciclo de corte de juros, né? O desenvolvido ainda tá na discussão de quando vai começar, os emergentes já deram início, já estão avançando, e eu acho que isso acaba ancorando um pouco mais o mercado, né? Deixou o mercado assim, com uma certa resiliência a essa abertura dos desenvolvidos, né? Deixa o processo com menos volatilidade. A nossa visão aqui continua parecida, né? A despeito desse ruído de curto prazo em cima desses números, a gente continua acreditando que a gente vai avançar nesse cenário de distensão monetária, que tem um espaço para os bancos centrais cortarem juros, tirar um pouco dos excessos, por conta dessa melhora que teve na inflação. As taxas de juros reais se elevaram por conta dessa queda da inflação, então tem um espaço para os BCs se mexerem, tirarem o excesso de aperto monetário. Tem uma incerteza muito grande que ainda está pairando no cenário, que é a discussão de onde é que está o juro neutro atualmente, né, das economias nesse mundo pós-pandemia, e diante de tudo que aconteceu, né, diante de todo o aperto monetário que aconteceu, e você vê, né, até alguns números assim que sugerem até uma reaceleração da economia mundial. Então, é natural que surja essa discussão onde é que está o juro neutro. Existe uma incerteza muito grande. E ainda tem essa questão mais de curto prazo, né? Duda aí vai falar de tecnologia, tem todo esse hype aí em cima de inteligência artificial, todo mundo olhando muito, essas empresas de destaque e tudo mais, e a onda de CAPEX que isso triga, né? Que no curto prazo é muita demanda, então você pode estar passando por uma elevação de produtividade muito grande, que também eleva o juro neutro das economias, e você tem essa onda de demanda de curto prazo, de novo, por CAPEX dessas empresas, que são cifras muito grandes, você pode elevar o juro real assim, mais conjuntural, de maneira temporária, né, o juro neutro. Então, tudo isso está deixando o mercado um pouco apreensivo acerca de qual o nível de juro neutro das economias. E o fato é que tem uma incerteza muito grande. Mas, independente dessa discussão, a gente continua acreditando que tem um espaço que os bancos centrais podem se mexer, então fica essa discussão de timing, de quando é que vai começar o ciclo de corte de juros lá fora. A renda fixa tem até mostrado uma certa resiliência aos dados. Você vê, pegar como referência aqui os juros de 10 anos dos Estados Unidos, tem respeitado alguns níveis técnicos, que é esse 4,30, por exemplo, aqui do 10 anos. Eu acho que o mercado ainda dá algum benefício da dúvida, né, de que a gente ainda pode entrar num processo de desaceleração e ter uma continuidade da melhora na inflação. Tem todo o viés dovish do Fed, que o mercado já conhece muito bem. Então, tudo isso a gente acredita que continua dando uma assimetria para a renda fixa. A gente continua gostando de posições aplicadas. Sofremos no mês de fevereiro, estamos mantendo as posições aqui, porque a gente continua acreditando que o mercado, o caminho de menos resistência é para fechar a taxa. Acho que para fazer a taxa abrir de maneira relevante daqui tem que ter alguma novidade muito relevante, uma coisa bem nova. Ao passo que seguir nas mesmas condições, aí muito provavelmente a gente vai ver taxa fechando, que a gente acredita que o preço já assumindo que você não teve nenhuma mudança estrutural de juro neutro, acho que o preço aí continua bastante atrativo.
Falando de Brasil, o raciocínio é parecido, só que pelo fato da gente estar um pouco mais avançado no ciclo, dá alguma segurança, né? Acho que o Banco Central aqui está em velocidade de cruzeiro. Curiosamente, a gente começou a cortar o juro em agosto do ano passado e a gente tem seguido no mesmo pace. Parece que a gente vai continuar assim, salvo alguma grande novidade. Estamos muito curiosos, né, esse ciclo em passos de 50 bases. É, Como o Paulo comentou, houve divulgações um pouco piores nessa parte de inflação, mas a despeito disso, passado o mês de fevereiro, a gente vai ter divulgações em níveis assim bastante favoráveis até o final do ano. O IPCA médio de março até dezembro é na casa de 0,25, então um número que é anualizado dá rodando perto da meta de 3, então daria espaço para o Banco Central pelo menos caminhar para uma taxa neutra, né? Enquanto que a curva aqui no Brasil abriu um pouco no mês, mas está com uma terminal ainda muito próxima de 9,75, que é um juro acima do que é o considerado neutro, então a gente continua vendo valor na curva de juros aqui no Brasil, achando o preço bastante atrativo. Acho que o Banco Central vai continuar. Tem a discussão de se ele tira ou não o plural na próxima reunião. Acho que isso importa pouco, porque hoje o mercado tem o Banco Central cortando ali até o início do segundo semestre, só que você vai ter inflações de novo rodando muito baixo. Até lá, acho que isso vai abrir espaço para ele cortar além, né? O Paulo já comentou aqui a parte de emprego aqui muito forte na economia brasileira, mas você tem alguns dados, mesmo que ainda de maneira bem incipiente, mas os dados mais soft mostrando uma certa acomodação da atividade econômica na margem. Então, a gente acredita que a atividade econômica não vai atrapalhar e vai permitir também, junto com a inflação, com que o Banco Central se estenda aí no ciclo de corte de juros. Então, era isso que eu tinha para falar aqui. Vamos dar sequência para a parte de moedas aí com o Chibante. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. A parte de moedas a gente mexeu pouco aqui no nosso book. A gente segue ainda com aquela posição mais concentrada, alocada no real, comprada no real. As razões são basicamente as mesmas que a gente já vem falando aqui já há algum tempo, né? Principalmente um conforto pela parte externa, né? Que vem se comportando muito bem. Ainda tem um carrego que é bastante razoável, ainda mais pelo nível baixo aí de volatilidade que a moeda vem mostrando recentemente. E a gente tinha uma preocupação um pouco maior com o técnico, né, em relação ao posicionamento dos locais, e que está dando um pouco mais de conforto para a gente depois desses 2 primeiros meses aí do ano. Então, é uma posição que a gente está mantendo aqui. Além disso, a gente tem um short, né, uma venda no euro, também que a gente já vem carregando há algum tempo. As razões também são basicamente as mesmas. É uma posição que tem carrego positivo. A gente acha que está cada vez maior a chance aí do Banco Central da Europa começar um ciclo de corte de juros aí antes do Fed também. Então, é uma posição que a gente também vem mantendo aí e gosta bastante. Eu acho que a novidade aqui ao longo do mês foi ter adicionado uma posição vendida na moeda da China. Também é uma posição que se beneficia de um carrego positivo, né, um diferencial de juros. Vem se mostrando aí bastante alto. A gente acha que basicamente a consequência, né, esse diferencial é a consequência da dinâmica aí bem diferente aí entre as economias, né, entre Estados Unidos e China. China vem enfrentando bastante desafios aí na parte de crescimento, e Estados Unidos vem, né, surpreendendo, né, a economia, como já foi comentado aqui, surpreendendo ainda para o lado positivo. Então, acho que basicamente é em cima disso. O desafio aqui para essa posição na China acho que principalmente a parte externa, pelo fato da parte externa, né, de contas externas ser bastante um balanço ainda positivo para a China, e por ser uma moeda que é extremamente controlada, né? Mas eu acho que ainda assim é um modelo que na nossa visão, aos poucos aí vem tendo um questionamento, e provavelmente a gente acha que uma das válvulas aí de escape aí trabalhar com uma moeda mais fraca ao longo do tempo, tá? Acho que basicamente é isso. Passo agora para o Duda para falar da parte de renda variável. Obrigado, Fernando. Bom, tudo bem? Boa tarde a todos. Prazer falar com vocês, clientes. Aqui é o Duda. Antes de começar a falar de ações, eu só queria reforçar o ponto que a Isabel abriu o call falando da nossa reabertura do D+1. Eu acho uma oportunidade fantástica. A gente abriu o fundo
já tem um período grande, mais de em torno de 1 ano e meio. O fundo foi premiado ano passado como entre os melhores, não só na receita, no resultado, né, positivo, mas também uma volatilidade bastante baixa. Nesse período que ele teve fechado, esses 3 meses, até um fundo de liquidez até diminuiu o patrimônio, a gente viu as oportunidades aí, algumas delas até aumentarem. Então, só queria reforçar aí que o fundo tem se comportado de forma excelente, a gente tem uma confiança e o sucesso que a gente está fazendo aí no trabalho do Petroni muito grande, então eu queria reforçar isso, tá? Bom, em bolsa, a gente continuou vendo em fevereiro uma performance bastante distinta da Bolsa Brasileira, que até foi melhor depois de um janeiro muito ruim, subiu 1%, mas as bolsas globais, principalmente os Estados Unidos, com um destaque muito forte, né, subindo mais de 5% depois de um mês positivo também em janeiro, tá? Falando um pouco sobre a performance, né, a gente conseguiu ganhar em todos os fundos, como o Pedro Drux falou, né, o resultado no mês do retorno absoluto foi 0,73% no retorno absoluto. Eu queria também reforçar que não só o resultado foi positivo, mas com uma volatilidade muito grande, principalmente na Bolsa Brasileira, o ganho de equities foi muito consistente, que para a gente esse Sharpe positivo é muito importante, então foi praticamente quase todos os dias ganhando resultado e devolvendo muito pouco, então também a gente fica animado e até a gente expandiu a posição, tá, em Bolsa. Essa posição hoje está em torno de 40% comprado em Bolsa e 25% vendido, próximo de 60% redeado. E a posição que a gente tem perseguido é estar mais 50% investido fora do Brasil. A gente gosta muito desse tema de tecnologia e isso tem funcionado fortemente, tá? Então, esse seria o resultado mais ou menos dos multimercados. Os fundos de ações institucionais que têm que estar investidos no Brasil também bateram a bolsa aqui, mas os destaques foram os fundos com liberdade, né? O long bias, o long short, nossos fundos de ações que também podem ter investimento global, que aí a gente tem mantido mais 50% fora do Brasil também, e fomos muito assertivos na nossa carteira, nos temas que a gente perseguiu, as empresas que a gente tinha. A gente até, para reduzir a volatilidade na temporada de resultado, a gente diminui um pouco essa posição, porque as empresas são muito voláteis e muito sensíveis se não entregam resultados, mas as empresas que a gente estava investido, assim, impressionante nosso hit ratio, a gente acertou bastante, elas tiveram crescimento acima do que nós esperávamos e ainda expansão de margem, que é muito raro. Então, a gente procurou voltar para essas posições após o resultado, temos até o viés de estar aumentando essas posições, então a gente segue animado com esse case, né? Particularmente os Estados Unidos, como foi apresentado aí, o macro, a dinâmica da economia americana tem se mostrado bastante favorável, né? Os riscos de recessão e até de um pouso abrupto estão sendo muito dissipados, uma dinâmica muito boa. A queda de juros realmente foi um pouco postergada, mas o que a gente investe é principalmente procurando esse tema micro. E aonde a gente aumentou a posição? A gente aumentou principalmente nos setores de semicondutores, os setores de e-commerce, os setores de rede social e os setores de software, que a gente vem perseguindo esse tema, tá? A proteção lá fora a gente faz principalmente índice, com viés de estar protegendo o índice em alguns setores de empresas médias que não estão conseguindo crescimento e não estão conseguindo expansão de margem, tá? Então a gente continua procurando essa lei dos mais fortes ficarem mais fortes e a gente segue animado. Bom, em commodity, a gente diminuiu uma posição que a gente tem comprado em urânio. Essa posição foi detratora de resultado no mês de fevereiro, depois de ganhar no mês de janeiro, e a gente já persegue essa posição há bastante tempo, mas é uma posição que a gente deve continuar perseguindo, porque eu acho que o fundamento é muito favorável. A gente continua vendido no petróleo, em commodity, isso olhando só para a posição de petróleo, ela foi detratora de resultado, mas a gente tem essa posição de petróleo
principalmente para proteger uma posição long em ações de petróleo que a gente vem perseguindo, tá? Então, isso até não funcionou tanto em fevereiro, mas a gente deve continuar olhando essa posição de petróleo de forma combinada com as ações que a gente está investindo, tá? Bom, aqui no Brasil, dado que lá fora a gente tem proteção, mas também estamos procurando ter uma exposição líquida maior, aqui a gente tem procurado, no Brasil, ter a proteção maior na parte de bolsa, tá? Não que nós não estamos animados com a parte de bolsa. Nós estamos, eu acho que o gatilho da bolsa aqui tem uma performance melhor com juros menores, continuam, é um equilíbrio de portfólio que a gente está fazendo, mas no mês de fevereiro, como o próprio juros não teve um comportamento bom, os ativos que refletem mais as condições macro no Brasil não tiveram uma condição boa, isso também não favoreceu a bolsa. Então, a gente prefere ainda estar extraindo mais valor do ponto de vista relativo, tá? E onde é que a gente fez modificações e a gente está animado, tá? Posições em bancos digitais, nós estamos expandindo a posição, tá? Então, estamos animados e acho que os fundamentos melhoraram, tá? Posição em bancos de investimento, a gente também tem expandido a posição. Essa posição no setor financeiro, que é um dos setores que a gente gosta, é uma variável bastante interessante porque eles pegam a melhora do cenário macro, mas se os juros aqui no Brasil frustrarem e pararem num patamar mais alto, o setor financeiro ele não sofre como os outros setores. Então, acho que é um cenário um pouco mais de ganha-ganha, a gente continua perseguindo dessa forma, tá? Outro setor que a gente aumentou a posição foi no setor de utilities, também foi um setor com uma performance positiva no mês. A gente fez uma diversificação maior no setor, a gente continua perseguindo nas empresas consolidadoras, as empresas integradas, mas a gente aumentou as posições em algumas empresas geradoras de energia, que eu acho que se beneficiam dessa alta do preço de energia, e também aumentamos, dentro do setor de utility, as posições no setor de saneamento, tá? Que a gente continua também achando com uma variável bastante positiva. A gente também comprou o setor de papel e celulose, mas era uma posição que funcionava um pouco de proteção, até de outras commodities que a gente gostava. Então, o que a gente fez foi zerar o short na parte de papel e celulose, tá? Aonde nós diminuímos posição, a gente diminuiu posição, aumentando um pouco o hedge, como eu comentei, e mais assim, em geral, diminuímos um pouco a simetria entre os setores, então estamos também diminuímos porque estamos vendo ganhos dentro do próprio setor. Por exemplo, nos bancos tradicionais, a gente está vendo bastante oportunidade relativa nos bancos tradicionais, então a gente também continua investindo, tá? A gente também diminuiu a posição no setor de saúde. A gente tinha plays relativos no setor de saúde, mas nós saímos de uma empresa que nós estávamos comprados, mas há uma que a gente funcionava com proteção, que estávamos vendidos, a gente continua. Então, também tem gerado um resultado positivo. E em e-commerce, que a gente vinha também ligado ao Brasil, a América Latina a gente vinha perseguindo, a gente também diminuiu a posição, foi detratora de resultado no mês, e a gente acha que, nesse caso, o fundamento piorou um pouco, que as margens no setor está tendo uma competição bastante grande, podem ficar um pouco mais pressionadas. Mas, no mais, quando eu falo de proteção, a gente continua no Brasil com uma proteção bastante diversificada, o que nós chamamos do índice otimizado, se a gente procura neutralizar o que não queremos estar vendido no índice Bovespa e vendido de forma disseminada nos outros setores, tá? E a gente continua, basicamente, também não gostando da parte de minério e siderurgia, bens de capital, aviação, então tem uma série de setores e ainda conservadores em consumo.
consumo, algumas posições que a gente acabava ficando vendido, a gente até diminuiu, também foi um pouco detratora dos resultados, mas apesar da melhora do setor com a queda de juros, a gente ainda não vê oportunidades micro que nos chamem bastante atenção. Então, temos até algumas poucas posições compradas no setor de consumo, mas elas são pequenas olhando o portfólio como um todo. Bom, acho que basicamente seria isso. A gente fica feliz de ter conseguido entregar resultado em mais um mês difícil aqui no Brasil, e expandindo o portfólio e estando animado. Então, com isso eu passo a palavra aí para a Isabel para fazer as considerações finais e apontar se tem alguma pergunta. Oi, Duda. Não, a gente está sem perguntas. Eu só queria chamar o Petrônio para falar um pouquinho da questão tributária e da questão das emissões, né, de LCI, LCA, CRI e CRA, no que ele acha que isso pode estimular a indústria de fundos de crédito privado. Só para enfatizar mais esse ponto que eu acho relevante, eu acho que algumas pessoas podem ter algumas dúvidas. Por favor, Vamos lá, Bel. Petrônio. Obrigada. Assim, o mercado de crédito está se desenvolvendo muito, já tem ao longo dos últimos anos, né? E uma ferramenta que foi muito usada para ajudar no desenvolvimento do mercado foi você ter alguns títulos que são isentos, né? Então, eu diria que isso foi importante, é importante, isso gera algumas distorções, mas tem um papel de estimular com que investidores busquem, né, essa modalidade de investimento. Como muita gente não conhecia crédito, acho que isso teve um papel muito importante para o desenvolvimento de CRI, né, no financiamento do mercado imobiliário e infraestrutura, né? E alguns fundos e classes de ativos foram se desenvolvendo nesse sentido, né? As pessoas se acostumaram e, obviamente, isso traz uma vantagem para o investidor. Para a companhia, ela acaba captando um pouco mais barato e os investidores, você não ter que pagar imposto, gera um benefício significativo e torna esses papéis bastante atrativos, né? O que acabou acontecendo é que os bancos têm alguns títulos que eles também podem emitir e que têm como lastro essas operações onde se buscavam dar algum tipo de incentivo, geralmente atreladas ao segmento imobiliário ou segmento agro, né? A indústria agropecuária. São as LCIs e as LCAs, onde você tem um título com risco de um grande banco, né, de um banco pequeno, mas de uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, e você tem a isenção, né? Então, essas são basicamente as modalidades que você tem de ativos incentivados. O que acabou acontecendo é que, por conta da demanda, do interesse, isso foi crescendo muito, né? A legislação ela permitia muitas coisas por conta do momento, e em algum momento agora se decidiu, né, que estava demais, e que você tinha que controlar um pouco e restringir as emissões a um número menor de condições, né, situações onde você poderia dar esse benefício. Então, isso acaba fazendo com que empresas que atuam em segmentos que não sejam agro e imobiliário, mas que tinham capacidade de fazer emissões porque tinham alguma operação, algum gasto, algum ativo ligado a esses segmentos, agora só pode emitir quem de fato está nesses setores, né? Então, isso vai diminuir o número de emissões de CRI e de CRA, né? E focar mais nesses segmentos. Do outro lado, os bancos também têm menos lastro. Não é qualquer lastro que serve para que ele faça a emissão, e as emissões terem que ter um prazo mais longo. Então, o que isso acaba acontecendo é que o volume de emissões também vai diminuir, né? Então, alguns bancos vão ter capacidade de rolar, ou seja, se tem uma emissão, quando ela vencer, talvez você consiga um novo título também isento, vai ter mais prazo, né? E talvez tenha um pouco menos de taxa, porque menos oferta demanda igual, o preço cai, né? E alguns bancos talvez não tenham nem a capacidade de rolar, ou seja, o investidor tinha uma emissão, quando ele recebeu o recurso, ele vai estar com o recurso em caixa e vai ter que aplicar em algum outro lugar, né? O que acaba acontecendo é que, como você tem isenção, isso, e você compara a rentabilidade desse título com a de um fundo, e como você não tem marcação, basicamente, nesses títulos, né? Você tem uma sensação de segurança muito grande, uma volatilidade muito pequena, tem isenção, então acho que muito fluxo
de recurso de investidor acabou, ao longo dos últimos anos, sendo destinado para este tipo de investimento, as LCA, as LCI em particular. Então, com essa redução, sobra um volume de recursos na mão dos investidores que deverá ser alocado em algum outro investimento, alguma outra coisa, né? E aí eu acho que os fundos de renda fixa, eles têm o benefício de ser um ativo semelhante, também é crédito privado, também é renda fixa, tem uma rentabilidade semelhante, o desempenho passado estava bom, né? Então, eu acho que uma parte relevante desses recursos deve vir para esta indústria de fundos de crédito privado e de fundos de renda fixa. E, ao mesmo tempo, várias das empresas que iam fazer emissões de CRI, né, ela não tem lá mais a sua possibilidade, então ela vai acabar fazendo emissão no mercado mais tradicional de debênture. Então, a oferta de papéis para este mercado também aumenta. Ou seja, acho que são dois vetores, um no lado da demanda pelo fundo e no outro na oferta de papéis para o fundo, que elas são positivas aí para o mercado como um todo para a indústria de fundos de crédito. Eu acho que é isso, Bel. Não sei se tem Não, algum ponto a mais, tá? não, eu acho que a gente, inclusive, está pensando em fazer uma live sobre isso, depois a gente manda um invite aí para todos vocês. Eu acho que por hoje é só. Queria agradecer novamente a presença de todos. E caso vocês tenham alguma pergunta ou dúvida, podem nos mandar que a gente responde. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos, bom final de semana.